aí, tudo certo? Eu sou Natan Sayun e esse é o R-Final Podcast. Fim de semana de corridas pelo Brasil de homenagens ao Wilsinho Fittipaldi. A pergunta que não quer calar nessa abertura de R-Final é: será que o Wilsinho deve ter ficado feliz vendo o que ele viu no lugar onde ele está? Quando a gente fala de qualidade de corrida pelo Brasil, ele que lutou sempre por corridas melhores aqui no Brasil. Eu acho que sim, eu acho que no geral o fim de semana em termos de disputa dentro da pista honrou e muito o grande ex-Fórmula 1 e eterno patrão da Copersucar. Vamos falar que na Turismo Nacional a gente teve aí vitória de piloto junto com o dono de equipe, né? Em meio a tantos nomes novos que estavam participando como convidados nessa prova de Goiânia que abriu a temporada 2024, a gente teve aí a vitória do Fabiano Cardoso e do Augusto de Freitas, dono de equipe e piloto. Assim como o Wilsinho era na Copersucar, era as duas funções e um cara só, era dono de equipe e piloto. E pilotando um carro amarelo, assim como a Copersucar se caracterizou de 1977 até 1980. Quantas referências, né, pessoal? E quantas referências ligadas também ao Endurance. Porque quando uma equipe forte aparece lá, é difícil de tirar o trono, porque isso a gente conseguiu ver bem no domínio do Augusto e do Fabiano. Porque foi uma dupla que, apesar de ter herdado a pole lá do Leandro Reis e do Everson Dias, que tiveram a regularidade já detectada na sexta-feira, aquela dupla do Chevy amarelinho era um time para se ficar de olho mesmo. O Augusto tocou muito bem a prova na parte final e o Fabiano fez uma grande parte nessa vitória também, porque ele foi o piloto que largou com o carro, né? Se manteve na frente logo na largada e no momento que ele poderia ter saído do posto da liderança logo no começo da corrida, com aquele safety car que aconteceu logo antes da prova completar 10 minutos, que foi causado pelo Guy Sirtori, que tinha o carro dele tinha desprendido a roda dianteira direita. O Fabiano fez uma relargada com uma calma que é de se admirar, porque a gente teve aí a relargada em fila indiana, não em fila dupla, mas é com aquela eminência do vácuo, né? O vácuo podendo chegar na primeira curva, ele podendo perder o lugar tanto pro Hernani Kuhn quanto pro Pablo Alves, mas na verdade o que ele fez foi esticar na ponta na hora que o safety car saiu e fez até uma coisa interessante, não estava tão distante dos dois que estavam atrás dele e ele não se estocou com o que estava por vir, ele simplesmente relargou, vamos dizer, olhando para frente, seguindo traçado normal, velocidade normal, nem mudar o traçado para se defender, ele fez, cortar para dentro de uma vez. Isso ele não fez, ele só virou para a direita normalmente como quem faz a curva quando ele era com um pouco mais de tranquilidade. A pressão mesmo foi do Kuhn em cima do Pablo Alves. Na verdade, do Alves em cima do Kuhn, né? Porque ele arrumou um jeito de fazer a ultrapassagem ali por dentro antes de chegar na curva do cheirinho, que a gente chama, né? Na curva do miolo do circuito. Logo antes da curva 2, ele já tinha resolvido a vida dele. O Kuhn deu também uma ajudazinha gigante, porque espalhou muito na curva 1 e deu aquela porta aberta pro Pablo tentar um ataque. Nem foi nem uma porta, foi uma porteira de fazenda, porque o que ele deixou de espaço naquele momento foi brincadeira. Mas esse espalhado do Kuhn não deixa nada a desejar, não tira o mérito do Fabiano, porque antes de acontecer essa ação do segundo e do terceiro colocado, ele já tinha feito aquela posição boa que eu falei anteriormente. Então fica aí o meu destaque para Fabiano Cardoso. Além de Augusto de Freitas, Fabiano Cardoso foi o nome do dia lá em Goiânia. Agora a gente fica esperando, né, esse duelo da categoria A agora entre o Augusto e o Juninho Berlanda, que não completou a prova, ficou devendo aí já nessa abertura, então fica aí a expectativa pro dia 14 de abril para os dois discutirem curvas lá em Interlagos, São Paulo. E fica aí a expectativa para que os pilotos que participaram como convidados voltem. A gente teve aí grandes nomes que estiveram presentes nessa abertura. A gente teve a dupla famosa de parcerias da Copa Joy, o Diego Augusto e o Daniel Nino, também correm na HB20, mas só que separados. Dorivaldo Gondra, da NASCAR Brasil, ele que aquele ano passado correu com o 24 do Jeff Gordon, lá na Special Edition. Rafa Reis, piloto lá, famoso pela TCR, pela NASCAR Brasil também, inclusive campeão, né, da NASCAR Brasil na categoria Pro Am. Ele com o Léo Reis, irmão dele, os dois conquistaram o título aí. Então, tomara que eles apareçam mais vezes. Na tabela eles não tiveram muita sorte. O Daniel e o Diego terminaram na 10ª colocação. O Dorivaldo Gondra, que estava fazendo dupla com o Eduardo Cavalli, terminou no 15º lugar. E o Rafa Reis estava inclusive fazendo dupla com o Gaetano de Mauro, piloto que é bem conhecido pela Stock Car. Não completaram a prova. Então fica aí a expectativa para que eles tentem de novo. Corram aí o Endurance lá no Rio Grande do Sul no segundo semestre do ano. O Juninho Berlanda já não ter terminado a prova foi ruim, né? Porque a gente não só esperava um duelo dele com o Augusto de
Freitas, né, que foi a grande revelação do final de campeonato no geral, além de ter sido campeão da categoria B, mas a gente esperava aí o próprio Juninho brigando com o Pablo Alves, brigando com o Hernani Kuhn, tendo assim um desempenho um pouco melhor. Isso aí acabou não acontecendo. Mas um piloto que eu queria que tivesse um desempenho melhor e acabou acontecendo foi o tal do Igor Costa, piloto da Fórmula 1600. Quem não conhece ele é um piloto que está correndo com a pintura da Brabham, que o Nelson Piquet foi campeão lá na década de 80, na Fórmula 1. E ele andou muito bem na abertura do campeonato. Na corrida 1 ele foi pole e se manteve no bolo, conseguiu chegar na 4ª colocação. Na corrida 2, que foi com chuva, ele chegou em 5º, sendo que os lugares da Fórmula 1600, né, o grid da corrida 2 é o resultado final da corrida 1, e ele também se manteve no bolo, né, fez 2 top 5s nesse começo. E na corrida desse sábado agora, não parecia o Igor Costa que a gente viu no começo do ano. O carro dele parecia um carro de campeão, mas não tinha um ritmo de um. Ele estava sendo mais pressionado do que pressionava. Ficava para trás muito nos momentos de alta velocidade. E amargou um 12º lugar no final do dia. E aí, claro, eu pensei, o que esse Igor Costa pode fazer até o final do fim de semana? E a resposta literalmente veio a cavalo, mais precisamente com os cavalos presentes no carro da Fórmula 1600. Porque o Igor de repente apareceu entre os 5 primeiros. E se não fosse aquela disputa com o Daniel Almeida lá, os dois ficaram brigando por posição, pela 4ª posição um bom tempo, e se distanciaram um pouco da disputa pelos 3 primeiros lugares, aquele mini Brabham ia conseguir alguma coisa, na minha humilde opinião, porque estava com um ritmo muito legal. A gente lembra que no momento da prova, ele chegou a passar o Daniel Almeida por fora na curva do lago. E mesmo com tudo isso, eles conseguiram chegar no final da corrida 2 disputando a vitória, tanto ele quanto o Daniel Almeida. E tava aquela imagem bonita, né? O Lélio Assunção, o Marcel Facchini, o André Nobre e os dois, o Daniel e o Igor. Então assim, um pouquinho mais de pista livre ia dar a condição para ele vencer, a condição melhor para ele brigar pela vitória. Já tinha um pouco, mas a condição, se ele tivesse um pouco mais de pista livre, muito boa para ele entrar naquela guerra de vácuo. Pista um pouco mais livre, entre aspas, né? Porque não dá pra ter a pista livre total na Fórmula 1600. Toda hora alguém sofre pressão. Mas digo, você abrir um pouco mais a ponto de não ter ninguém encostado assim na sua lateral. Você não brigar curva a curva com o oponente do seu lado. Você ter ele um pouco mais atrás e pegar o vácuo um pouquinho do que tá na sua frente. E nesse final foi a chegada pra mim, a chegada do fim de semana da Fórmula 1600, porque no Marcel Facchini venceu a primeira corrida no estilo Fórmula 1, até pior do que o Oscar Moraes, que abriu nas últimas curvas lá no começo da temporada. Dessa vez o Facchini venceu com um caminhão de vantagem para todo mundo. Mas na segunda corrida, aquela chegada teve que ter um pouco mais de esperteza assim. O carro da Fórmula 1600 já tem o vácuo que a gente conhece, aquele famoso efeito cobrinha causado pela característica aerodinâmica do carro. Com pouca asa facilita um pouco mais a vida de quem tá atrás. O piloto de trás pega o vácuo muito mais fácil. Mas só que o André Nobre fechou bem a linha de dentro. Tava fazendo o traçado de dentro desde a curva do café. E chegou até a fechar a porta pro Facchini lá na subida dos boxes. Mas só que aí o piloto do carro vermelho agiu certo na hora certa. Porque viu que não ia dar por dentro e não ficou insistindo. Meteu por fora de uma vez e passou. E aí levou essa taça. E assim, foi o momento certo, na hora certa, porque se tivesse ainda pensado em colocar na linha de dentro mais, ficasse ali insistindo, tentando passar na hora que a subida dos boxes acabasse, né, começasse a parte de descida, ele não ia ter o momento para passar, e o Hélio Assunção ia aproveitar a parte do de fora e ia conseguir a vitória, né? Ia conseguir aproveitar mais aquela linha de fora e ia conseguir a vitória. E depois disso aí, o Facchini acabou marcando seu nome na temporada 2024, né? Não tinha vencido ainda nesse ano, conseguiu já 2 vitórias diretas e até fez a nossa vassourinha aparecer. Olha aí ela. Pra quem não sabe, na gíria do automobilismo, se o piloto vence uma rodada dupla, ele varreu o fim de semana. Então aí, ó, Marcel Facchini limpou a concorrência em Interlagos. E deve ter agradado muito o Wilson Fittipaldi, porque uma coisa que ele gostava muito era de fazer uma pilotagem competente e dominante. Quem lembra lá das 1000 milhas de 94 sabe bem, né? Que venceu ele e o Christian Fittipaldi, venceram juntos aquela prova, com a grande vantagem para a concorrência. Agora tem que passar a bola aqui pro meu amigo, o nosso engenheiro. Já estava até começando o comentário dele, a gente vai pegar ele no meio do comentário, porque eu tô um pouco atrasado, né? Falei demais, mas eu queria saber dele. Ele queria falar muito do vácuo desse carro, da Fórmula 1600, e queria dar o destaque dele aqui. Vamos ouvir o nosso amigo Ricardo Arcuri, editor, por favor? Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast R Final. Eu sempre falo, quem acompanha aqui o meu trabalho aqui no R Final com o Natan,
sabe que eu falo muito sobre a geração de vácuo, a importância do vácuo para carros de menor potência. O Joy, por exemplo, é um carro que gera bastante vácuo, e como ele tem apenas 140 cavalos de potência, o vácuo acaba se sobressaindo, tendo muita importância na condução. Para todos os carros que têm realmente uma potência diminuída, o vácuo tem essa importância. E no caso do 1600, Nathan e amigos, é ainda pior, porque é um carro de fórmula. O carro de fórmula tende a ter aquele formato onde ele tem que gerar pressão aerodinâmica para ter a diferença do fórmula, de ser um carro mais leve e que gera mais pressão aerodinâmica. Então, quando você gera mais pressão aerodinâmica pela parte alta do carro, que é o chamado high downforce, você vai gerar turbulência, mas você gera também vácuo. Então, você tem um carro do 1600, você tem um carro que tem uma potência diminuída e um carro de fórmula, ou seja, ele gera muito vácuo que consegue manter o grid sempre muito junto. Pode reparar que raramente numa corrida da 1600 você tem distanciamento de um primeiro colocado em relação ao resto, porque o que manda realmente o vácuo, e como não tem estratégia de paradas, a tendência é que os carros andem juntos a corrida inteira. O motivo de eu estar explicando isso é que foi justamente o método do Igor Fraga de aproveitar essa situação de vácuo, onde ele largou lá atrás, todo mundo junto, ele foi se aproveitando, andando rápido, sabendo ultrapassar, sabendo andar rápido nas curvas, onde o vácuo não influencia tudo tanto, e aí foi se aproveitando do vácuo para andar sempre naquela galerinha, todo mundo muito junto, e aí na pequena diferença que ele tinha nas curvas, ele fazia as ultrapassagens, e com isso ele conseguiu galgar o grid numa corrida de no máximo meia hora e conseguiu um excelente quarto lugar, tá bom? É isso aí, Nathan, um grande abraço e uma boa semana a todos. Tá aí o Ricardo Arcuri explicando tudo e olha só, ele se confundiu até, coitado, mas o cara faz 800 coisas em poucos dias, né? Em 3 dias ele faz aí 800 coisas, comenta da Parabéns TV, comenta pro High Speed, faz participações pro R Final, que até se confundiu. O Igor Fraga, que ele se referia, né? Ele se referiu ao Igor Costa, mas o Igor Fraga, que ele confundiu, é aquele piloto que era piloto virtual, virou piloto real, até chegou a disputar a Fórmula 2 e chegou a participar de um programa da Toro Rosso, que era a equipe satélite da Red Bull na época, lá em 2019, se eu não me engano, e ele confundiu aí os sobrenomes, mas tá marcada aí a grande performance de Igor pelo nosso amigo Ricardo Arcuri. Agora, eu queria destacar muito o Vinícius Zanotto, cara, porque é um piloto novo na Fórmula 1600, começou também esse ano, e no sábado tava fazendo bem bonito, tava andando entre os primeiros, se eu não me engano, chegou até a andar em 5º lugar. Isso no geral, não é na soma das categorias. E de repente veio uma freada lá no bico de pato que ele muda de tangência. Tava na linha de fora, joga muito o carro pra linha de dentro, acaba travando as rodas e rodando. E atingindo com isso o Felipe Kleeman, que tava naquele bolo. E aí perdeu todo o embalo que tinha. Acabou sim vencendo na categoria Light, chegou na 8ª posição geral e venceu na categoria Light. Mas aquele gostinho de derrota acabou ficando na cabeça dele. Tanto que na entrevista após a prova, conduzida pelo Ronaldão, repórter da Race TV, a ênfase dele não é na vitória da Light. Ele conseguiu com o 8º lugar, mas é com a perda da possível vitória da geral. E ele enfatiza esse erro. Vamos ouvir o que ele falou assim, para não deixar dúvida. Essa entrevista ficou marcada assim na minha mente, eu acho que ficou marcada na mente de todo mundo que acompanhou essa prova da 1600. Põe aí, editor, por favor. Mais um campeão aqui, dentro da categoria. Cara, como é que foi essa vitória? Que calor, bicho! Calor, foi complicado, a gente tava ali no meio da galera da Super, não sabia se era mais agressivo, acabei pecando pela agressividade, encostei no piloto, rodei, mas deu pra salvar o P1 aí na categoria e é isso, agora manter pro campeonato e buscar esse título aí e levar pra casa. Tamo junto, torçam por mim aí, pessoal. Daí Vinícius Zanotto incentivando a sua fanbase de cabeça erguida, né? Assumiu o erro, mas de cabeça erguida para conquistar, que seja pelo menos o título da Light, né? Já trabalhando o mais cedo possível. E esse efeito para trabalhar para o título da Light já surgiu logo no outro dia, logo no domingo. Ele foi 6º colocado, foi o melhor carro Light da Fórmula 1600 nesse dia novamente, 5 posições na frente do JP Morato. O JP Morato terminou na 11ª posição e abriu a 2ª página da classificação final, que teve a participação de um carro super ainda do Enzo, que é dividido pelo Enzo Sala e o Zulini, que ficou logo atrás do JP na 12ª colocação. E aí a gente teve mais Light, teve o Jonas Vieira chegando na 13ª posição, teve o carro que é dividido pelo Brambilla e o Montelli na 14ª, e o último carro a terminar a disputa foi o Eduardo Vale, que chegou na 17ª posição, mas aí ele já era a categoria Master, e foi vencido pelo Daniel Almeida. O Daniel Almeida venceu no sábado e venceu no domingo essa categoria. No domingo ele foi o 5º colocado e no sábado foi o 6º. Então pode pôr a vassourinha aí, ô editor.
Que isso, ó. E cadê a plateia vibrando? Essa aí tem que ter, né? Pra vitória dele de sábado tem que ter a plateia vibrando, porque no sábado a gente teve 3 carros Master entre os 10 primeiros. No domingo só teve o Daniel. No sábado a gente teve o Daniel na 6ª colocação, o Rodrigo Teixeira em 7º e o Bonilha em 9º. Então palmas pra ele e palmas pro pessoal da Master, que andou também junto com o pessoal da Super, que é a categoria, que é a principal divisão aí da Fórmula 1600. Gostei demais, eu acho que o Wilson e o Fittipaldi também ia gostar, né? A gente teve aí, inclusive, uma grande participação dos carros da 1600, o comboio que levou o corpo do Wilsinho para dar uma última volta em Interlagos, teve participação das máquinas dessa grande categoria, e aí deram um show de homenagem e de competitividade. As 3 categorias apareceram no pelotão da frente em algum momento do fim de semana. A pena ficou pelo Bruno Gonçalves, né? O motor dele estourou enquanto ele estava brigando pela ponta. No final da corrida 1, estourou também lá no comecinho da corrida 2, então ficou esse clima ruim, né? De outro piloto que estava ali no bolo e que não conseguiu mostrar o bastante pela falha do equipamento. Mas olha, o show dos Outsiders pra mim não ficou menos brilhante com o show com a quebra do Bruno, mas ficou ainda com destaque, porque o André Nobre usou bem aquela linha de fora na corrida 1, quando passou o Bruno Gonçalves e quando passou o Hélio Assunção. Em voltas diferentes ele estava explorando um outro tipo de traçado, que não é novo. Muita gente na Fórmula 1 tenta fazer esse tipo de ultrapassagem, até consegue, mas estava ali tentando se destacar nessa disputa de um jeito diferente naquele momento. Então fica aqui o meu aplauso pro André Nobre, que brigou muito bem pelo 2º lugar na corrida de sábado e conseguiu aí 2 pódios, né? O 3º lugar no sábado foi ultrapassado no final pelo Hélio Assunção, e o 3º lugar no domingo, depois de ser ultrapassado pelo Facchini e pelo Hélio no final. Mas de novo, essa história do vácuo que todo mundo conhece é muito determinante, né? Você tem que agir certo no momento certo, e nisso aí o Facchini foi bem nesse final de domingo. Mas isso não significa que é o favorito, não. Tem muito campeonato pela frente aí. Próxima corrida da Fórmula 1600 vai acontecer em abril, mais precisamente no dia 13 de abril, abrindo a rodada dupla que vai ter o dia 14 também. E aí um pouco mais de um mês a galera vai ter tempo para criar manobras novas. Então não tá nada decidido. Facchini foi o primeiro vencedor, venceu o primeiro vencedor repetido ano, venceu 2 corridas. Moraes venceu a primeira, Oscar Moraes. O Alan Stitz venceu a segunda. Em 4 corridas são 3 vencedores diferentes. Então aperta o cinto aí que tem muita coisa para acontecer. Por hoje eu vou ficando por aqui. O R Final volta na semana que vem, falando da abertura do campeonato da Stock Car, rapaz. Uau. Vamos ter aí a abertura da 46ª temporada da maior categoria de turismo do Brasil. Eu digo que não é a maior categoria de turismo, mas é a maior categoria do automobilismo brasileiro. Então vai ser um ano de bastante alegria para todos nós, inclusive com a corrida sprint inaugurando, né? O formato da corrida sprint sendo usado pela primeira vez na história da categoria, que o campeonato que vai abrir lá em Goiânia na semana que vem já. E aproveitando até para fazer uma correção aí, até para se animar um pouco mais na semana que vem. Falei na semana passada que o grid da Stock Car esse ano seria formado por no máximo 20 carros, mas na verdade eu me confundi. O treino de classificação vai ter 2 grupos de 16 carros. Então pode se preparando para aquele grid cheio de 30 carros aí que a gente conhece e ama. Aí até a nossa plateia animou de novo, e com isso a gente vai encerrando o programa. Até a semana que vem. Não esquece de seguir meu Instagram, @NatanRFinal. Tem muita coisa boa que a gente tem para postar até lá, até o próximo programa. Acabei não falando da Daytona 500 por causa dos posts que surgiram no meio da semana, mas nesses próximos dias eu acho que vai vir muita coisa legal também. Como além do Instagram, eu vou fazer a live lá com o pessoal do Grid de Largada. A gente fez semana passada no YouTube, foi muito legal. E nessa semana também, na terça-feira às 7 da noite, vai acontecer de novo lá pelo YouTube deles, o Grid de Largada. O nome do canal é O Grid de Largada. Então pode ir anotando aí, e não esquece de seguir o pessoal que apoia a gente, o portal ITV High Speed com seus programas, lives, vídeos com entrevistas especiais, o portal JW News, que tem a presença dos meus amigos Fábio Santana e Tamires Moura, e o canal Entusiasta sobre Rodas do meu amigo Rodrigo Carelli. Toda semana ele faz lives especiais lá com convidados, e a gente tem até uma parceria R Final Entusiastas toda quarta-feira à noite, mais precisamente pro horário das 8 horas no fuso horário de Brasília, né? No horário de Brasília. Fica ligado e acompanha tudo. Por hoje, até a próxima e um grande abraço. Quando passo de Aston Martin nem me escuto ultrapassar.